Olá, quero compartilhar com vocês hoje um assunto extremamente importante, que é comportamento. Alguns de vocês, talvez muitos, já devem ter ouvido aquela seguinte frase: contratamos pela hard skills e demitimos sobre as soft skills. Então, segura um pouquinho aí, vamos falar mais sobre isso. Eu queria contar duas histórias para vocês. Eu adoro contar histórias, exemplos do que acontece na vida real. Primeiro assunto de comportamento que eu quero falar para vocês, eu vou pegar um exemplo vivido recentemente dentro de entrevistas, recrutamento e seleção. Em um momento eu estava dentro da empresa que eu trabalhava, eu estava como aquela pessoa que ficava no LinkedIn falando, famoso hearing, contratando. E é impressionante a quantidade de mensagens que você recebe. Imaginem o seguinte: se você tivesse a oportunidade de um minuto de estar cara a cara com o tomador de decisão, o que você faria? Novamente, se você tivesse um minuto para fazer aquele famoso pitch de elevador, encontrasse ele no elevador e o elevador vai parar no 9, independente se você acabou o assunto ou não, ele vai sair. O que você falaria para ele? Nós não podemos perder oportunidades como essa. São comportamentos. E que muitas vezes a gente acaba recebendo mensagens prontas, pré-formatadas do LinkedIn. Tem muito interesse na vaga XYZ, me considero com perfil aderente, aguardo contato para saber mais sobre as qualificações. Uma mensagem dentro desse viés. Qual a grande mensagem que eu queria passar para vocês? É muito difícil hoje, quando tem um recrutador, às vezes ele está recebendo, nos dias de hoje, dependendo da vaga, 200, 1.000, 2.000. Já tive amigos meus que falaram. Estava naquelas Big Fours, onde abriu um cargo, vamos dizer assim, da moda, entre aspas, recebeu 2.000 candidaturas para uma vaga. Como que a pessoa vai destacar você no meio de 2.000? E quando a pessoa simplesmente te manda uma mensagem pré-pronta, é muito difícil você dar uma atenção para aquela pessoa. Ela é mais uma que seguiu um processo de não gastar energia do que é uma coisa que é interesse para ela. Se a pessoa não valoriza a carreira dela, por que eu deveria valorizar? Por que você deveria valorizar? Se você não faz pela sua carreira, por que eu deveria fazer? Por que a pessoa do lado deveria fazer? Fulaninho teve sorte. Não, ele correu atrás. Então, quando a gente fala sobre o processo de entrevista e seleção, é completamente diferente se na mesma situação alguém fizesse. Eu pesquisei sobre a empresa, conheço fulano que é uma referência dentro da área XPTO. Gostaria de saber um pouco mais sobre a empresa porque eu acho que eu tenho fit. Mas um processo de seleção, uma via de mão dupla, eu queria conhecer. Você tem 5 minutos para conversar e tirar minhas dúvidas sobre a empresa? É claro que alguns, mesmo com essa situação, não dariam atenção para aquela pessoa. Mas vejam como que é diferente. A pessoa mostra um comportamento diferenciado. Ela não é mais uma que chegou e pegou a mensagem pronta, embrulhou e mandou para frente. Hoje as empresas estão cansadas de pessoas que pegam o serviço como se fossem tiradores de pedidos. Nós não somos tiradores de pedido, não pego daqui e levo para lá. Nós somos mais do que isso. Isso está relacionado a comportamento. Não se ensinam isso. Você precisa desenvolver. São soft skills na veia. A segunda história que eu gostaria de contar para vocês é sobre situações organizacionais. O mercado hoje ele está muito propenso a você fazer hipóteses. Que como qualquer hipótese, ela pode ser assertiva, parabéns, ou pode ser um erro ou um fracasso. E desde que a regra do jogo esteja combinada, pode ser, está tudo bem. Porque você vai fazer uma hipótese num ambiente controlado, alinhando as restrições, alinhando as expectativas. E aí, falando de expectativa, eu quero contar uma história, já vou voltar. Quando meu filho era um pouquinho menor, já dá até saudade de falar sobre isso, a gente estava jogando pela primeira vez Jogo da Velha.
E eu falei para ele, o objetivo do jogo era fazer 3x ou 3 bolinhas. E de repente eu ganhei. Fiz 3x na diagonal. Meu filho falou, não valeu. Vocês sabem por que ele falou não valeu? Porque a regra do jogo não estava clara para ele. E olha que aprendizado a gente tira de uma criança que a gente pode levar para o mundo corporativo. Eu tinha que fazer 3 bolinhas, assim ou assim. Quantas vezes o executivo queria isso e você só fez isso ou só fez isso? Quantas vezes você ficou míope num pedido? Não tem framework A, método B, não tem. Tem mentalidade, comportamento, alinhar as restrições, alinhar a regra do jogo. E você precisa pensar e ter a consciência organizacional que antes de qualquer método, processo, vem pessoas. Se essa pequena história de coisas vividas no nosso dia a dia fez sentido para você, quero fazer um convite. Teremos workshops sobre comportamento aplicado a projetos com a minha querida amiga Daisy Kruger, em Balneário Camboriú. Se isso fez sentido para você, tem mais informação no link e descrição desse post. Aguardo vocês lá. Forte abraço.